mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Sem dúvida nenhuma, se já houve uma época que nós precisamos, na verdade, essa época é agora. É desnecessário falar, do que nós estamos enfrentando, inclusive no Brasil, como corrupção. E essa corrupção, não adianta imaginarmos que ela atinge apenas a nós. Ela atinge os nossos familiares, ela atinge o mundo todo hoje. Mas a pergunta que cada um aqui poderia fazer é: por que toda essa corrupção? Por que toda essa corrupção no meio político? Por que toda essa corrupção no meio da sociedade geral, nas igrejas? Por que toda essa corrupção? A resposta é uma só. E a resposta nós não vamos encontrar nos juízes. Nós não vamos encontrar nos advogados. A resposta nós vamos encontrar aonde, irmãos? Na Bíblia. Na Bíblia. Deus tem a resposta. E o que Deus diz é: não havendo profecia, o povo se corrompe. Prestem muita atenção nisso, amados irmãos e irmãs. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, por que há tanta corrupção? Porque falta profecia, falta a palavra verdadeira. Falta que nós, como cristãos, nos levantemos e brilhemos. Falta que nós, como cristãos, mostremos a verdadeira luz. E a luz é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: luz para os meus caminhos, candeia para os meus caminhos é a tua palavra. Timóteo diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos e irmãs, a Bíblia é uma espada extremamente afiada, tanto que diz dela: espada de dois gumes, capaz de repartir ossos e medula. Sabe o que é isso? Dentro dos nossos ossos existe medula. É quase impossível retirar a medula. O processo hoje para retirar a medula óssea é tão dolorido que muita gente evita fazer, inclusive a cirurgia para isso. De tão dolorido que é o processo. Então Deus vem e está dizendo assim: a palavra de Deus, ela é dolorida. A verdadeira palavra de Deus, ela é dolorida. Mas por que ela é dolorida? Porque ela confronta o que a gente gosta de fazer. Ela vem e diz para você o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. E a gente precisa aprender a obedecer a Deus através da sua palavra, doa ou não o que Ele nos diz. E o que Ele nos diz em relação à palavra, no livro de Apocalipse, no capítulo 13, Ele diz: eu repreendo e disciplino os que eu amo, ser pois zeloso e arrependo. Então Ele diz assim: eu só repreendo vocês porque eu amo vocês. Se eu não amasse vocês, eu não repreenderia vocês. E nós muitas vezes queremos ir na igreja para nos sentir bem. Nós queremos ir na igreja para ouvir um sermão bonito. Nós temos que ir à igreja para ouvir a palavra de Deus. Seja ela boa, seja ela, entre aspas, ruim. Porque ela vai confrontar o que eu gosto. Ela vai, como uma espada de dois gumes, entrar e vai me rachar no meio. Porque aqui dentro vive um lobo. Dentro de cada um de nós tem aparentemente um lobo. E o lobo quer fazer as coisas de lobo. O lobo quer uivar para a lua.
O lobo quer brigar, o lobo quer confrontar os irmãos, o vizinho, os amigos, os parentes, mas a ovelha não. Só que eles dois coexistem. E a pergunta única que nós devemos fazer é: quem vai vencer quando finalmente Cristo estiver vindo nas nuvens do céu buscar as suas, o quê? Ovelhas. Ele não vem buscar lobos, ele vem buscar ovelhas. Então a cada dia é preciso que o lobo morra e a ovelha cresça. Mas como eu faço isso? Alimentando a ovelha. Eu tenho que matar esse lobo de fome. E sabe o que o lobo gosta? O lobo gosta de novela. O lobo gosta de filme. O lobo gosta de tudo que não é bom. Isso é o que o lobo gosta. Mas a ovelha gosta, sabe do quê? Dos pastos verdejantes que ela encontra aqui. A ovelha gosta da Bíblia. A ovelha, diz a palavra de Deus, as ovelhas ouvem a voz de quem? Do pastor. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas não gostam de ouvir a voz dos políticos. As ovelhas não gostam de ouvir a voz dos homens grandes do mundo. As ovelhas gostam de ouvir a voz do pastor, Cristo Jesus. E hoje, podem observar, nós constantemente, abra ou ligue por um momento a televisão e o que você escuta? O que é que você ouve? Políticos, um tentando roubar mais do que o outro. E eu te pergunto, a palavra de Deus diz que nós somos transformados naquilo que o quê? Contemplamos. Nós somos transformados naquilo que contemplamos. Se nós contemplamos diariamente os políticos roubando, nós vamos nos transformar em quê? Em que nós vamos nos transformar, tio? Em ladrões. Ladrões. Não, mas eu não roubo. Não, mas eu não sou corrupto. Não? Vamos ver um exemplo. A mamãe ama os seus filhos e o filhinho não quer comer. E o que a mamãe diz agora? Filhinho, come esse papai, esse arroz e o feijão, que daí a mamãe te dá um chocolate. Isso se chama corrupção. Ou não? Sim ou não? Sim. Eu estou ensinando ele já a ser um corrupto. Ele vai crescendo com a seguinte ideia: eu só como se eu ganhar uma recompensa. Como se comer fosse algo que eu devesse cobrar para isso. Não quer comer? Não coma. Não coma. Pode ter certeza. Vai passar 2, 3, 4, 5 horas, aí ele vai querer comer. Só que aí é a vez de você mostrar quem é a rainha no lar e quem é o sacerdote no lar. Você vai comer na hora da janta. Mas eu estou morrendo de fome. Não, morrendo de fome você não está. Se estivesse morrendo de fome, teria comido antes. Nós precisamos aprender que o pai e a mãe devem se comportar como Cristo, como esse nosso pai diz: o que eu repreendo e disciplino os que eu amo. Ai, que bonzinho que ele é. Não, não seja bonzinho. Seja justo. Seja correto. Assim você estará educando um filho para a eternidade. Ou você acha que na ceia, aquela grande ceia que nós teremos lá no céu, você vai dizer: não, eu não vou comer. Lá não. Lá nós estaremos esperando ansiosos por aquela ceia. Todas as ceias que fazemos aqui na terra é um exemplo daquela grande ceia que teremos um dia. Mas para chegarmos lá, para chegarmos naquela grande ceia, nós precisamos aprender a nos alimentar da palavra de Deus aqui. E no livro de Coríntios, 1 Coríntios 3, que citamos, diz o apóstolo Paulo:
3:1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? O apóstolo Paulo está dizendo, e nós precisamos receber a lição para nós, irmãos. Isso é para nós, irmãos e irmãs. Você pode dizer não aceito. Se você disser não aceito, você vai continuar como um carnal, como um menino. E nós precisamos ser adultos espirituais, porque Cristo está vindo. Não há mais tempo para brincarmos de ser cristãos. Não há mais tempo para isso. Nós precisamos crescer e crescer rápido. E só vamos crescer rápido comendo. Mas comendo o quê? A palavra de Deus. Não há mais como brincar. Vejam, o apóstolo Paulo está dizendo para mim, está dizendo para você, nessa noite é Cristo falando para você através do apóstolo Paulo. Eu, irmãos, não pude falar para vocês como pessoas espirituais. Eu gostaria de falar de coisas mais profundas, mas não posso. Vocês não estão prontos. Por quê? Porque eu tenho que falar para vocês como carnais, ainda como meninos ou meninas em Cristo. Quanto tempo nós teríamos, cada um de nós aqui, se contássemos de igreja? Olha, eu sou uma cristã há 30 anos, eu sou uma cristã há 20 anos, eu sou um cristão há 30 anos, e Jesus está dizendo, isso pouco importa, filho, isso pouco importa, minha filha. 40 anos de igreja não valem nada, se você não se alimenta da palavra de Deus constantemente. Jesus diria, eu tenho filhos que acabaram de se batizar, 1 ano talvez, e eles estão mais crescidos do que vocês. Veja, isso não é um puxão de orelha, por favor, irmãos. Paulo está dizendo para a igreja que aprendeu a amar. Paulo está dizendo para nós, mas finalmente não é Paulo, é Cristo nos falando. Está falando porque nos ama. Com leite vos criei, e não com manjar. Nós poderíamos estar já experimentando a sobremesa da Bíblia, e nós ainda estamos no leitinho, porque não estamos prontos. Porque ainda não podis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Paulo está mostrando uma realidade. Ainda nós temos contenda entre nós. Nós podemos imaginar que como igreja, não, aqui não tem nenhum problema. Tem sim, tem. Nós temos inclusive contendas próprias entre nós mesmos. Nós temos contendas com os filhos. Nós temos contendas com os pais. Ninguém aqui vai ler o coração de ninguém, mas cada um faça o exame de si mesmo, da sua vida, e verá que tem problemas. Tem problemas na família, tem problemas. E o Paulo está dizendo, por quê? Porque são meninos ainda, são meninas espirituais. Porque se não fossem, não teriam esse tipo de problema. O verdadeiro cristão age como Cristo. A pessoa do mundo vem e de alguma maneira ela te machuca, o cristão não revida, o cristão não devolve, o cristão ele toma para si, e ele busca em Deus, ele busca em Cristo, que é o seu advogado, e ele não aumenta o problema. 4, versículo 4, porque dizendo eu sou de Paulo e outro de Apolo, porventura não sois carnais? Olha que interessante isso, meus amados irmãos. Escuta, você é um cristão? Sim. Da onde? Ah, eu sou do pastor Laurentino. Ah, não, eu sou do pastor Rogério. Ah, eu sou do pastor do Edir Macedo.
Não, eu sou do pastor. Sois carnais. Porque nenhum de vocês é meu e nenhum de vocês é do pastor Laurentino. Todos vós sois de Cristo. Agora, se o pastor Laurentino está alimentando a igreja, amém, que bênção que deve ser. Mas nós, nenhum de nós somos ovelhas de pastores humanos. Nós temos um pastor que é Cristo. Então o nosso papel é ajudar o pastor humano, é ajudar aquele que procura levá-los à palavra de Deus. Esse é o nosso papel. Porque os pastores têm lutas. Podem apostar que as lutas que vocês têm não são perto das lutas que tem o pastor. E por quê? O diabo sabe que para derrubar uma igreja como essa, ele não precisa atacar todos vocês. Quem ele precisa atacar? O pastor. E atacando o pastor, ele derruba a igreja. Por isso, nós temos que ser os modernos Josués, os modernos Arões, os Calebes, que quando Moisés precisava ter as mãos levantadas, eles seguraram as mãos dele. E esse é o papel do membro: fortalecer as mãos do pastor, ajudá-lo a fazer o seu trabalho, sempre e quando o pastor está fazendo o trabalho de Cristo, porque nós sabemos que nem todos estão fazendo o trabalho de Cristo. E recentemente nós postamos uma matéria falando sobre os falsos pastores, e um pastor me ligou e ele me disse o seguinte: pastor Rogério, mas aí o senhor me quebra as pernas. Esse termo, o senhor me quebra as pernas falando que são falsos pastores. E eu lhe perguntei só uma coisa. Eu lhe disse: você é um falso pastor? Se você é um falso pastor, aquilo foi para você. Mas se você não é um falso pastor, por que você está preocupado? Não é assim? O verdadeiro pastor não precisa se preocupar. Na verdade, o verdadeiro pastor quer mais é que os falsos saiam logo de cena, porque eles só atrapalham o nosso trabalho. O falso pastor atrapalha, porque ele ensina tudo errado. E aí nós temos que ir nas igrejas e nós não podemos ensinar o correto, porque primeiro temos que tirar o que eles ensinaram errado. E aí o nosso trabalho é duplo. O trabalho do verdadeiro pastor seria muito mais fácil se um pastor falso não tivesse ensinado errado. Então o que acontece? Invariavelmente é isso. E o apóstolo Paulo trata disso nessa epístola também. Vejam que interessante. Versículo 5. Pois quem é Paulo? Quem é o Rogério? Quem é o Laurentino? Quem são os pastores humanos, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Deus deu um dom para ele que não deu para mim. Deus deu a mim um dom que não deu para ele. Então nós, como igreja, um é o olho, outro é o ouvido, outro é a perna, outro é o braço. Assim a igreja se completa sendo um corpo de Cristo. Mas eu não sou o cabeça e o pastor não é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Por isso ele diz: cuidado, cuidado. Eu plantei, versículo 6, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O Rogério planta a semente hoje, o pastor Laurentino vai regar. Mas não vai adiantar o Rogério jogar semente e o pastor Laurentino regar, se Deus não fizer crescer. Se o Espírito de Deus não fizer o trabalho mostrando: olha o que você está ouvindo, é verdade. Se Deus não tocasse o coração do irmão Laurentino para abrir as portas da igreja para que o Rogério pregasse, a mensagem, essa mensagem não chegaria, porque esta mensagem não foi dada para o pastor Laurentino, foi dada para o Rogério. Mas existem mensagens que Deus deu para ele. Então nós precisamos aprender a respeitar cada um do seu dom. Mas o dom que é dado, acima de tudo, é preciso que nós, como ovelhas do Senhor, vamos ver se aquilo é assim. Porque o que ele está dizendo é que quem é Paulo, quem é Apolo, podem haver falhas. E como vocês saberão se há falha? Apenas estudando.
porque senão não saberá. Sério, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O que ele está dizendo então? Nem o Rogério, nem o Valentino, nem pastor nenhum, não é nada. Não é nada no seguinte sentido: eles têm valor, têm o seu valor, que Deus os atribui, mas é preciso entender uma coisa: é necessário que ele cresça e nós diminuamos. Nós precisamos diminuir, como pastores, como servos, nós precisamos diminuir. E esse diminuir vai acontecer quando exaltarmos a Cristo no céu. E nós precisamos da ajuda dos membros para diminuir. Porque quando diminuímos, Cristo cresce. Cresce a igreja, crescem os membros, cresce todo mundo. Isso não é diminuir o respeito que o ministro deve ter, não é disso que se trata. Trata-se de entender que a igreja precisa fortalecer as mãos do ministro, sem contudo colocá-lo num pedestal, porque isso é perigoso. Como? 8. Ora, o que planta e o que rega são um. Se nós ensinamos a mesma verdade, nós somos um. Agora, se eu ensino uma coisa e o pastor ensina outra, nós não somos um. Mas o que planta e o que rega são um. Porém, cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. O pastor Laurentino faz o seu trabalho fiel dentro da luz que tem. Ele vai receber o galardão dele, de Deus. E eu, com a luz que tenho, não faço o trabalho que devo fazer. O galardão dele será maior do que o meu. Porque Deus é justo. Deus é justo. Cada um recebe o presente, a recompensa, segundo o seu trabalho. Então a igreja precisa aprender a trabalhar. Irmãos, não é um puxão de orelha, mas por favor pensem um pouco. Sejam francos no coração de vocês. Vocês gostam de uma boa palavra, sim ou não? Sim. Vieram à igreja para quê? Não foi para ouvir a boa palavra? Será que o seu vizinho, a sua vizinha, também não gostaria de ouvir uma boa palavra? Será que não está faltando convidá-la? Será que não está faltando convidar? Será que não está faltando trazer pela mão? E se cada um de vocês trouxessem uma pessoa para ouvir uma boa palavra, nós teríamos 1000, onde temos 30 ou 50. Vamos assumir nossa responsabilidade como igreja. Vamos fazer o trabalho. O pastor prepara, o pastor busca, o pastor tem que se consagrar. Porque quando usamos o púlpito do Senhor, é sagrado. Porque Deus diz a mim e diz a todo pastor hoje: se for para você fazer tropeçar uma das minhas ovelhas, ensinando ao errado, amarra uma corda no teu pescoço e joga no mar, com uma pedra. É o que ele diz a mim e aos ministros. Então nós temos uma responsabilidade, mas a igreja também tem. A responsabilidade da igreja é trazer as pessoas. E convenhamos, custa muito isso, amados irmãos e irmãs? Custa? Não custa. Quando nós recebemos um presente, se nós amamos as pessoas, nós queremos repartir, nós queremos compartilhar. Então eu lhes peço, por amor a Cristo, coloquem no coração de vocês um propósito de trazer pessoas para ouvir a palavra. A palavra de Deus diz que o verdadeiro cristão, ele nasce missionário. Ele ouve imediatamente o que ele faz? Leva. De graça, recebeste. De graça, dai. Esse é o trabalho. Ah, mas por quê? Porque nós queremos falar com uma plateia grande? Não, se houvesse uma pessoa aqui, nós repartiríamos o que Deus nos deu. Mas isso não quer dizer que a igreja não tem o seu compromisso e responsabilidade diante de Deus. E acreditem, vocês vão se sentir muito bem por fazer esse trabalho. Porque quando Deus dá o trabalho para a sua igreja, Ele dá porque Ele a ama. Imaginem vocês, imaginem a irmãzinha, a irmã,
o irmão, cada um de vocês, chegar um dia no céu e dizer assim: eu estou eternamente salvo, e eu quero te agradecer, porque aquele dia você me convidou uma vez, você me convidou 2, 3, 4, insistiu até que eu vim. E aí eu ouvi a palavra, e ao ouvir a palavra ela entrou no meu coração, e hoje eu estou eternamente salvo, e sei que você foi um instrumento de Deus para que eu pudesse estar aqui. E quando Cristo entregar a coroa da vida nas tuas mãos, talvez haja apenas uma estrelinha só uma, mas aquela estrelinha é a pessoa que você trouxe para ouvir a verdade de Deus. Uns terão uma coroa com 20, 30, 50 mil estrelas. São as almas que vieram pelo teu trabalho. Pense nisso, irmãos e irmãs, e me digam se não vale a pena lutar pelas almas que estão aí. Oração. Custa levar um pedaço de pão, levar um pão bonito para sua vizinha, para o seu vizinho. Olha, hoje Deus me tocou, eu vim trazer um pão para vocês, gostaria que vocês experimentassem. Vocês vão ganhar a alma dessa pessoa. E devagarinho agora você convida ela para ouvir e comer o verdadeiro pão, que é a palavra de Deus. Comece com o pão físico e finalmente ela estará apta a receber o pão da vida, que é o mais importante. Tá bem? Amém.